Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Teoria dos Grafos, no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é dia 3 de setembro, são 10 horas e 27 minutos, e a gente vai começar o nosso encontro de hoje. Na aula passada, a gente fechou os conceitos de grafos, o que significam grafos, para que servem, quais são os seus principais propósitos. E na aula de hoje, a gente vai continuidade no capítulo 2. Eu vou pedir para que vocês abram, por favor, o capítulo 2. Eu vou mostrar aqui a minha tela, para a gente ver, que é exatamente aquele arquivo que eu passei para vocês. Se porventura alguém não recebeu esse arquivo, por favor, não deixe de me avisar. Eu enviei para vocês na semana passada esse arquivo aqui chamado Teoria dos Grafos. Teoria dos Grafos, capítulo 2. Então, eu passei para vocês esse arquivinho. Eu espero que tenham conseguido ler. Ele é uma leitura bem tranquila. Ele apresenta as definições de matriz de adjacência, que a gente vai ver hoje, e lista de adjacência. Então, é um material, infelizmente, bastante teórico. Ele não tem como a gente fazer nenhum cálculo, nem algo muito prático, mas tentar deixar o mais interessante possível. Então, aqui ele começa o capítulo. Primeiramente, alguém não teve tempo de ler, só para eu saber mais ou menos como é que está o percentual. Quem não conseguiu ler esse arquivo? Eu não consegui ler esse capítulo, professor. Eu já tinha lido primeiro, mas esse daí eu não consegui ler, não. Esse Também não, né? não, eu li o primeiro. Eu também li o primeiro, só que isso não cheguei a ler direito, não. Não, então Li beleza. quase Então, bem pouco. eu vou mostrar mais calmo, como se fosse, já que é o primeiro contato de vocês, então, Até ele porque começa... até porque esse capítulo, o segundo capítulo, eu não consegui acessar ele no PDF. né? Mas alguém que está aí na sala não recebeu esse capítulo por e-mail, me fala que eu já verifico aqui o que pode ter acontecido. Então, ótimo. Então, pelo jeito, todo mundo recebeu, né? Eu vou passando aqui por ele, então. Ele é bem tranquilo, apesar de ser bastante teórico. Essa é uma das partes do nosso curso que vão ser mais teóricas, mas, infelizmente, eu preciso que vocês tenham esse conhecimento de como a gente faz a representação desses componentes, tá? Ele começa no capítulo 2, o propósito dele é apresentar para a gente a ideia das matrizes de adjacência e os vértices adjacentes. Então, ele começa aqui no capítulo 2 justamente apresentando essa ideia de que a primeira coisa que você tem num grafo é a ideia de você poder colocar um nome para o vértice, tá? Porque em alguns casos você vai precisar disso. Então, ele começa dando um exemplo, deixa eu mostrar aqui, mostrar a minha tela. Ele começa dando um exemplo das cidades ali. Então, eu vou mostrar aqui só para vocês verem como é que ele faz isso. Então, a primeira coisa que ele apresenta a gente já viu isso aqui na aula passada. A gente tem um nó, né, que a gente chama de um vértice.
Quando ele tem alguma ligação com outro nó, aí a gente tem aqui uma aresta. Então, imaginem vocês, por exemplo, que aqui eu tenho os alunos dessa sala, por exemplo. Imagine que a gente tenha, de um lado, aqui o João, daqui a gente tenha, por exemplo, o Mateus, os nossos evangelistas aí de plantão. Então, o conceito de nó, o conceito de arestas, e eu posso ter um grau de relação entre eles, que é o que o capítulo 2 começa dizendo. Eu posso ter aqui, por exemplo, uma nomenclatura. Eu posso, por exemplo, dizer aqui, conhecidos, e aqui eu posso dizer amigos, por exemplo. Eu posso ter esse nível de nome dos... Aqui nós temos também o Pedro na sala. Então, a gente pode ter o nome. Nessa representação gráfica aqui, por exemplo, a gente vê graficamente que João não tem relação alguma com Pedro, mas Mateus conhece João e é amigo de Pedro. Então, o capítulo 2 já começa dizendo isso. Você pode ter nomes para as arestas. Isso vai ser bastante útil, por exemplo, quando você precisa... Imagine que seja um mapa de uma rede de computadores. Cada aresta dessa daqui, eu posso ter, por exemplo, o endereço IP, ou, de repente, o nome da submáscara de rede. Imaginem, por exemplo, que a gente tenha um grafo para representar pessoas em uma organização, e aí, de repente, eu quero identificar quais são as pessoas chaves para eu trabalhar num determinado projeto. Então, o nome da aresta, ela pode ser bastante útil nesse sentido. A gente vai ver lá no algoritmo como é que a gente trata isso. A gente vai criar uma estrutura do tipo struct. Um struct, não sei se vocês lembram aí da linguagem de programação, ela é uma estrutura híbrida. Então, eu consigo ter, por exemplo, um inteiro aqui, que é o número do vértice. Eu posso ter o número do vértice. Aí eu tenho aqui, eu posso ter um string, que pode ser o nome dessa ligação. E eu preciso ter um ponteiro para outro struct desse tipo, que é onde ele vai fazer essa ligação aqui, ó. Isso, por exemplo, lá na linguagem C++, a gente pode ter esse tipo de construção. Então, a primeira coisa que o capítulo 2 apresenta é esse conceito. E aí ele vem falando aqui que, no final da página 2 do capítulo 2, ele apresenta os critérios para que a gente possa fazer essa ligação. Já na página 18, ele apresenta como é feita a representação de um grafo. E aí ele mostra para a gente como que esse esquema pode ser feito, tanto de forma gráfica, como dentro do computador. A gente sabe aqui que essa representação que eu tenho aqui, ó, ela é uma representação gráfica que funciona muito bem para mim e para vocês. Agora, quando eu tenho, por exemplo, essa estrutura dentro de um computador, o computador ele não vai enxergar o gráfico. Então, ele tem essa ideia que o material apresenta aqui para a gente, que é o conceito de vértices adjacentes. Então, como é que isso é tratado dentro do computador? Imaginem vocês que eu tenha uma situação igual esse grafo apresentado aí na esquerda, na imagem. A gente tem a ideia de um grafo com vértices numéricos. Então, por exemplo, eu poderia ter aí
a ideia de, por exemplo, nós em uma rede, que nesse exemplo aí ela está indo de 1 até 7. Ele vai lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E do lado direito, observe que a gente tem a representação, como que ela fica dentro do sistema, dentro do computador. Porque a gente sabe que esse lado esquerdo, onde tem representação gráfica, ela funciona muito bem para mim e para vocês. E a gente tem a gente evoluiu acompanhando imagens. A escrita ela é recente para a gente. A escrita é datada, os documentos mais antigos que a gente tem em registro são de cerca de 5.000 anos. 5.000 anos, do ponto de vista evolutivo da humanidade, foi ontem, praticamente inexistente. Então, como a escrita é muito recente para a gente tem mais dificuldades. Eu imagino que vocês, assim como a mim, têm mais dificuldades de identificar o lado direito do que o lado esquerdo. Então, de repente, a ideia da gente ter... Vou só fechar essa janela aqui para ver se tem alguém ainda lá no Teams. Tem não. Então, eu vou sair aqui. Já está todo mundo aqui na nossa sala, aí fica ótimo. Então, eu e vocês temos mais facilidade em observar a imagem da esquerda. Por uma questão óbvia, nós evoluímos primeiro observando imagens. Depois que a gente veio, bem recentemente, trabalhar com a escrita. Agora, para o computador, não, amigos. Para um sistema computacional, ele precisa apontar a ideia ali para montar esses vértices adjacentes. E aí, nesse sentido, vem o conteúdo de hoje. Então, nesse caso aí, por exemplo, ele apresenta ali para a gente, ele tem lá um exemplo que eu tenho um vértice 1 aqui, que ele se liga com um vértice 2. Então, esse mesmo vértice 1, ele não se liga com o vértice 3, mas ele se liga, por exemplo, com o vértice 4. Então, na hora de a gente fazer a lista de adjacência, a gente tem aqui os nossos vértices, e aqui a gente tem os adjacentes. Então, por exemplo, o vértice 1, eu sei que ele se liga com o vértice 2 e o vértice 4, ó. E não se liga com o vértice 3. Já o vértice 2, ali, no nosso exemplo, ele se liga com o 1, como a gente já viu, ele se liga com o vértice 4 e ele se liga com o vértice 3. Então, nesse exemplo aí, ó, o 2, ele se liga com o vértice 1, ele se liga com o vértice 3 e ele tem ligação com o vértice 4. Para mim e para vocês, esse lado direito aqui ele é mais complexo da gente enxergar. E olha que aqui, por exemplo, ó, eu tenho um vértice, eu posso ter um vértice 5 aqui, eu posso ter um vértice 6 aqui e posso ter um vértice 7. Nesse exemplo hipotético, ele diz que o 4 ele se liga com o 5, ele diz que o 5 ele se liga com o 6 e, por sua vez, se liga com o 7. E, já que a gente está falando do vértice 3, então está aqui, ó, o vértice 3, nesse caso, ele se liga tanto com o vértice 2 quanto com o vértice 4. Então, aqui a ideia da representação gráfica. Agora, pense em você, nesse caso aqui, ó, o 4, ele só se liga somente com... O 4 ele é completo, né? Ele liga com 1, ele liga com 2, ele liga com 3 e ele liga com o 5. Já o 5 vai se ligar somente com o 4 e com o 6, e o 6 vai se ligar somente com o 5 e o 7. E, por sua vez, o 7 só vai se ligar com o 6. Imaginem que isso daqui, por exemplo,
é um grafo pequeno. Dificilmente você vai ter uma situação como essa daqui, tá? É praticamente impossível. Se vocês forem chamados para desenvolver algum algoritmo para trabalhar com a teoria dos grafos, em vez de termos aqui um número 7, a gente vai ter aqui milhões. Por exemplo, imaginem que eu esteja montando uma rede igual aquela que eu mostrei para vocês na aula passada dos usuários do Facebook, por exemplo. Então, nesse caso, a gente teria aqui, em vez de 7 elementos, a gente teria algo na ordem de 4 bilhões de elementos. Então, é impossível você manter esse controle numa tabela dessa. Aqui, ó, como são apenas 7 elementos, fica até tranquilo a gente identificar, né, rapidinho, ó. O 4, eu consigo ver que ele é o elemento central dessa lista, desse gráfico. Então, se de repente eu quiser alcançar um determinado objetivo na rede, por exemplo, imagine que essa rede aqui seja uma network de comunicação de computadores, por exemplo, dentro de um escritório. Então, por exemplo, eu poderia colocar um scanner ou uma impressora fisicamente conectada na máquina 4, que aí eu vou ter menos gargalo na rede, porque a ligação entre ela é maior entre os outros computadores e todo mundo chega a ela de forma mais rápida. Agora, imagine, por exemplo, que em vez de uma rede de computadores, eu tenho aqui os participantes de um processo seletivo, por exemplo, para contratar programadores. Imagine que essa seja a etapa final eu acho que alguém chegou aqui na sala do Teams. Imagine que eu tenha a ideia de... Deixa eu só ver se alguém ingressou aqui. Sim ou não. O Teams ele é muito mais pesado, impressionante. Não, então ótimo. Vou continuar aqui. Então, imaginem vocês que eu tivesse aqui a ideia de participantes de um processo seletivo para uma vaga de programadores. Imaginem, por exemplo, que o candidato número 4, ele tenha apresentado, durante uma dinâmica de grupo, ele tenha apresentado uma interação com 4 participantes, enquanto, por exemplo, o participante, o entrevistado número 7, só teve interação com uma pessoa, e justamente porque ela estava do lado do entrevistado número 7. Observe que esse tipo de mapeamento, ele dá informações preciosas. Então, se eu quero, por exemplo, a vaga para um desenvolvedor analista, que, além de conhecimentos técnicos, ele precisa também ter a expertise para levantar requisitos. Ora, para levantar requisitos do usuário, eu preciso de um indivíduo com uma capacidade maior de interação, uma facilidade maior de interação com outras pessoas. Então, esse grafo aqui, quando eu coloco isso aqui no sistema, no computador, automaticamente o computador já identifica e vai ponderar para mim que o entrevistado número 4, para a vaga que eu preciso, tem maiores qualidades em relação aos demais entrevistados. Imaginem vocês que essa mesma entrevista seja para um cargo de programador back-end. Ora, programador back-end ele já tem uma outra característica. Eu não preciso que ele tenha interação social
como um analista de requisitos, porque ele dificilmente vai lidar com o cliente. Ele vai ficar mais lá recebendo as especificações e desenvolvendo a parte de algoritmos lá de consulta no banco de dados e de back-end. Então, se o caso da contratação é para um programador back-end, por exemplo, a rede ela pode ser reorganizada e o algoritmo vai, de repente, não pesar mais para os indivíduos que possuem maiores interações com outros nós da rede. Então, é desse jeito, olhando a adjacência, que o algoritmo vai determinar situações em que eu tenho um índice alto de adjacência ou elementos, por exemplo, que têm um índice baixo de adjacência. O set, por exemplo, se vocês observarem o usuário set, ele só tem o usuário set ele só tem link com o usuário 6. Então, esse, por exemplo, em uma ordenação crescente de nós, ele ficaria em primeiro lugar. Já o elemento 4, se for uma ordenação crescente por elementos de nós adjacentes, ele ficaria em último lugar. Então, quando a gente utiliza a computação, a gente utiliza a ideia de vértices adjacentes. E o que vai ser trabalho de vocês? Linguagens como o Python ou algumas bibliotecas do Java, você passa para ela a lista de vértices adjacentes e ele desenha para você o gráfico. Tá? Então, humanos, nós vamos ter uma interação melhor de forma gráfica. Agora, para a computação, o gráfico não quer dizer absolutamente nada. A computação ele vai trabalhar com os adjacentes. Então, esse é o conceito que ele traz aqui no início do capítulo 2. Aí, ele vem com outro tipo de vértices adjacentes, que são os síncronos ou simétricos e os assimétricos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, ó. Eu vou fazer uma pergunta. Observem esses dois grafos que estão sendo apresentados na sua tela. Quem pode me dizer qual é a diferença entre a matriz de vértices, os vértices adjacentes da primeira imagem para os vértices adjacentes da segunda imagem? Quem pode me dizer qual é a diferença? Pode falar. Natália levantou a mão. Pode falar, Natália. Ele não repete. Por exemplo, aquele lá de cima, quando ele fala que um conecta no 2, ele também fala que o 2 conecta no 1. Aí o de baixo ele não faz essa repetição. Exatamente. Aí, ó, a Natália matou a questão. A Natália respondeu o seguinte: na primeira situação, ele é simétrico. O que significa algo simétrico? A simetria é uma correspondência que existe do outro lado. Então, por exemplo, quando você está se olhando diante de um espelho, você está vendo uma imagem simétrica à sua. É uma correspondência idêntica que existe em ambos os lados, tá? Algoritmos costumam usar esse cálculo de simetria para poder identificar situações onde a gente consegue perceber que algo de um lado é congruente a algo do outro lado. Quando ele é assimétrico, não é. Então, a Natália percebeu exatamente isso. O que ela percebeu? Ela percebeu que, na primeira situação, o 1 que se liga com 2, aparece essa ligação também no vértice 2, como vocês podem observar aqui, ó, no gráfico simétrico, na matriz de adjacência simétrica. Já nos vértices adjacentes assimétricos, essa relação ela não existe. Ó. Embora o 2 esteja
o 1 esteja ligado com o 2 aqui, ó, como vocês podem ver no grafo, quando aparece o vértice 1, o 2 não se encontra aqui. Por quê? Porque quando eu represento o vértice 2, eu já tenho a representação de que ele faz uma ligação com o vértice 1. A segunda pergunta que eu vou fazer para vocês é: qual é a que vocês acham que os computadores realmente utilizam? A primeira ou a segunda? A representação simétrica, que é a primeira, ou a representação assimétrica, que é a segunda? Essa é bem fácil. Essa vocês vão matar de primeira. Quem pode me dizer qual é o que o computador utiliza? Se é a simétrica, que é a primeira, ou se é a assimétrica, que é a segunda? Essa é fácil, hein, gente? Essa pergunta ela encontra respostas na natureza computacional. Quem já fez disciplina de teoria da computação vai matar na chincha. Pode falar. Alguém começou a falar e eu interrompi, desculpa. A pergunta é: qual que o computador utiliza? Ele utiliza simétrica ou assimétrica? Pode falar. Simétrica. A primeira, simétrica? Por que você acha que ele usa a primeira, simétrica? Porque 50-50, se não é uma, é a outra. É bala. 50% de chance de acertar, né? Olha que legal. Por uma questão óbvia, os computadores vão usar sempre a segunda, que é a representação assimétrica. Quem arrisca dizer por quê? É uma coisa até, assim, bem óbvia. Por que será que os computadores vão utilizar a segunda? Claro. Economia de... Para não sobrecarregar o computador. Exatamente. O Matheus falou aí, ó. Economia de espaço. Ora, lembra que quando a gente vai fazer uma representação desse elemento, deixa eu ver se eu tenho eu vou mostrar para vocês um algoritmo que a gente tem essa representação. Ora, se eu já tenho apontando que o vértice 2, olha aqui, ó, o vértice 2, quando eu estou retratando o vértice 2, eu digo que ele já liga com o vértice 1 e com o vértice 4, então não há necessidade de eu fazer o apontamento no vértice 1, de dizer que ele vai para o vértice 2. Aí eu ganho o quê? Eu ganho 1 byte. Aí vocês podem pensar assim: poxa, professor, 1 byte? O computador vai fazer isso por conta de 1 byte? Mas pensem, 1 byte em cada elemento desse. E dificilmente você terá um sistema para alimentar um grafo de 6 nós. Esqueçam. 6 nós a gente resolve com um papel e caneta. Qualquer situação na face da Terra, com 6 nós, com 10 nós, com 20 nós, você resolve com papel e caneta. Ah, o caminhão está saindo para fazer a entrega. Ele tem que entregar produtos para 20 clientes. Com papel e caneta você resolve isso. Agora, os Correios precisam fazer a entrega na região de Taguatinga. Tem 1.200.000 correspondências e encomendas. 1.200.000, esquece. Com 1.200.000 vértices, eu duvido algum ser humano que consiga mapear isso no papel e na caneta. E aí, nesse caso,
Com 1.200.000 vértices, se eu economizo 1 byte de memória em cada apontamento desse daqui, de cara a gente tem 1 milhão de bytes. 1 milhão de bytes, a gente sabe que é 1 megabyte. Porque 1 megabyte é igual a 1.024 kilobytes, que dá 1.048.576 bytes. Ou seja, eu já tenho 1 megabyte se eu considerar somente um ponto. Então, os computadores vão utilizar essa segunda nomenclatura aqui, ó, que ela é chamada de lista assimétrica, tá? Tá lá no finalzinho da página 18, lista assimétrica. E aí, vocês podem pensar assim, poxa, professor, mas na primeira situação, é muito mais óbvio para a gente olhar aqui, ó, e ver que o 4 se liga com 1, com 2, com 3 e com 5. Enquanto que se fosse assimétrica, eu iria mostrar o 4 aqui se ligando somente com 5. Por quê? Porque nos vértices anteriores já chegaram no 4. Mas para o computador isso é um tiro de bala. Quando ele pega aqui, por exemplo, o vértice 1, e ele quer saber se o vértice 1 está ligado com o vértice 2, ele vai ver que existe um link do 1 aqui, ó, com o 2. Ele faz isso aqui, ele percorre essa lista aqui em 1 bilionésimo de segundo. Então, pode ser dificultoso para mim e para vocês, que somos humanos e temos essa dificuldade de observar fenômenos lineares. Eu e vocês temos dificuldade natural de observar fenômenos lineares. Agora, a computação ela é especialista em mapear fenômenos lineares. Por isso que, para mim e para vocês, fica difícil, por exemplo, a gente ler uma tabela. A gente vai preferir ver um gráfico. Agora, para um computador, é praticamente impossível ele ler o gráfico. Para ele, vai ser melhor fazer a conferência linear. Por quê? Porque ler o gráfico é caro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês se lembram da disputa entre Gary Kasparov, o enxadrista, Gary Kasparov e versus Deep Blue. Eu acho que a maioria de vocês ainda não eram nascidos ainda. Isso foi em 1997. Tem gente aqui nessa sala que nasceu depois disso. Mas olha só uma coisa interessante. Em 1997, existia, ele ainda está vivo, o Gary Kasparov, que é esse enxadrista que vocês estão vendo aqui, é um enxadrista russo. Ninguém na face da Terra conseguia vencer o Gary Kasparov, um enxadrista russo. O ano era 1997. O que a IBM fez? A IBM desenvolveu um algoritmo que já tinha recursos de inteligência artificial para poder vencer o Kasparov. Olha só o que aconteceu. Em março de 1997, era uma sexta-feira, foi a primeira partida, era a melhor de 3, tá? Então, Gary Kasparov deu um banho de lavada no software da IBM. Ele ganhou a primeira partida, e aí a humanidade respirou aliviado. Gente, imagina, a gente fazer uma máquina que vencesse o homem. O ano era 1997. Nós respiramos aliviado. Isso saiu em todas as manchetes dos jornais. Não sei se alguns de vocês chegaram a ver isso. Beleza. Aí, o que aconteceu? Na segunda partida, que foi no dia seguinte, foi no sábado, quem acha que aconteceu?
na segunda partida, no dia seguinte, no sábado. Dá para ver um pouco a cara do Garry Kasparov, né? Na segunda partida que ocorreu no sábado. Quem vocês acham que venceu? Eu acho que eu estou sozinho na sala, o pessoal já deve ter saído, mas eu vou continuar falando mesmo assim. Na segunda Foi a partida, máquina. a máquina, o Deep Blue venceu. Alguém faz ideia do porquê que o Deep Blue venceu na segunda partida, no sábado? Acho que porque na segunda partida tem mais informações, né? De como Isso. jogar. Como ele se trata de um algoritmo de inteligência artificial e treinamento de rede, olha que interessante. O computador aprendeu algumas sacadas do Garry Kasparov na jogada do dia anterior. Alguns especialistas dizem que, além do fato do computador ter aprendido mais e ficado melhor para a segunda partida, alguns especialistas dizem que 24 horas é um tempo pequeno para se descansar de uma maratona, de um jogo de xadrez como esse. A gente sabe que o nosso cérebro, apesar de ter apenas 1,2 kg, ele consome mais de 20% de tudo que você come durante o dia. Ele gasta muita energia. E a gente sabe que um processo muito intelectual, como, por exemplo, compor uma música, ou escrever um poema, ou jogar uma partida de xadrez, cansa tanto quanto você capinar um lote de 2.000 metros quadrados. O processo mental, ele estafa, porque consome muita energia. Alguns especialistas dizem que um dos motivos foi também o fato de o intervalo ter sido curto, de 24 horas apenas. Para o computador isso não teria problema nenhum, né? Aí ficou empatado 1-1. 2 dias depois, no domingo, vou até mostrar aqui a foto do domingo, que quando aqui, ó, essa é a célebre foto da partida do domingo. O que aconteceu 2 dias depois, na terceira e última partida com o Deep Blue da IBM? O Garry Kasparov foi massacrado. Ele teve que pedir para desistir, porque o Deep Blue da IBM, cada jogada que ele fazia, o Deep Blue pensava milhões de possibilidades à frente e bloqueava então, a única forma que ele teria de vencer é que se ele jogasse totalmente como talvez um amador, porque tudo que ele já fazia estava sacado pela máquina. Fazer coisas irracionais. No caso do xadrez, se você fizer coisas irracionais, aí é que é pior, porque, por exemplo, imagine, um movimento irracional entrega sua rainha... Eu sei disso. É que, tipo assim, como ele pegou, assim, vamos dizer assim, o modo que ele jogava, que todo xadrista tem sempre um modo ou agressivo, ou eles fazem as mesmas jogadas. Igual o Magnus Carlsen, que é full agressivo. Aquele bravo. Então, ou ele aprendeu o modo que ele jogou, ou ele literalmente criou uma máquina que não poderia ser vencida por saber todos os movimentos que ele poderia jogar contra aquele jogador, ou poderia outro jogador pegar essa máquina e vencer dela. Porque ainda não aprendeu como ele pensaria. Eu acho que não, sabe por quê? Porque uma das coisas que a IBM fez para treinar o algoritmo antes da primeira partida com o Garry Kasparov foi submeter milhões de jogos, de vídeos de jogos que tem na própria internet, né? Então, o algoritmo ele já veio treinado com milhões de aprendizados de jogadores diferentes. E acreditem, ainda assim, ele perdeu a primeira partida para o Garry Kasparov. Daí vocês imaginam como esse cara era um monstro do xadrez, o russo Garry Kasparov. E aí, o que acontece? Conforme a máquina já tinha um treinamento e ainda jogou com o mestre russo, na segunda partida ela já foi mais agressiva. Só que na segunda partida, ele chegou a perder no tempo.
Na terceira, foi checkmate, gente. Checkmate para um enxadrista profissional é a pior desonra que existe. E aí a IBM fez, inclusive tem uma foto dos engenheiros, essa foto é bem legal, mostra o momento em que o engenheiro-chefe do grupo vai cumprimentar o Garry Kasparov. Não só ele ficou com essa cara, mas a humanidade. Gente, imagina, é uma situação onde a gente perdeu, o ser humano perdeu para o computador. Então, nessa época, eu me lembro bem disso, eu estava no 4º semestre da faculdade, eu lembro que foi um evento assim, extremamente falado. Poxa, então quer dizer que o homem venceu a máquina venceu o homem, a criatura venceu o criador, e aí ficaram nesses esquemas. Aí, mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu estou mostrando isso para vocês porque eu quero chegar aqui, ó. Eu quero chegar no AlphaGo. AlphaGo versus Google. Esse já é recente. Esse vocês já devem ter visto, tá, gente? Esse daqui, ó. Essa partida ocorreu agora, em 2015. Inclusive, tem um documentário na Netflix, quem quiser assistir, conta toda a história, tá? Dessa partida. Isso daqui já é recente, ó. O AlphaGo, que é esse jogo de tabuleiro que vocês estão vendo aqui, ó. O AlphaGo, ele é trilhões de vezes mais complexo do que o xadrez. No xadrez, cada jogada você tem, no máximo, 64 mil próximas ações que você pode ter. No xadrez, uma jogada mais ou menos no meio do tabuleiro, ela tem até 64 mil novas possibilidades. O AlphaGo, cada jogada, a quantidade de possibilidades que tem, ela é maior do que a quantidade de átomos que existem no universo conhecido. Alguém faz ideia do que eu estou falando? Ela é maior do que a quantidade de átomos que existem no universo conhecido. Então, o AlphaGo, ele é infinitamente mais complexo do que o xadrez. Olha o que aconteceu agora, recentemente, 2015. Esse daqui é o mestre do AlphaGo. Esse cara, ele mora em Singapura. Ninguém no planeta batia... O nome dele é Lee Sedol. Esse é o nome dele. Ninguém bate esse cara no AlphaGo. Sabe como é que a Google treinou o algoritmo do AlphaGo? Alguém arrisca dizer? Foi com os vídeos do próprio cara? Olha, não foi. Não foi? Olha como é que a Google treinou o algoritmo de inteligência artificial do AlphaGo. Pode falar. Quem acha? Sabe Não, como é que a sei Google lá. Já treinou? comentando, acho. Eu diria a mesma coisa que a Natália disse, né? Tecnicamente, né? Seria uma explicação bem lógica, né? Mas não foi assistindo os vídeos do campeão. Foi jogando contra ele mesmo. A Google disparou duas instâncias do software num supercomputador e botou um para jogar ele mesmo. Aí, quando ele perdia, ele aprendia com o que ele fez para ter perdido. Aí foi assim, ó, o software da direita ganhou a primeira do software da esquerda. Aí o software treinando a mesma rede neural, tá, gente? Aí o software da esquerda via o que fez de errado, aprendia, aí na outra jogada ganhou dele mesmo. E aí eles foram indo e botou o software rodando durante algumas semanas, jogando contra ele mesmo.
na primeira rodada com o Lee Sedol, que ele é um sul-coreano. O AlphaGo foi desenvolvido pela equipe da Google do Reino Unido. Na primeira, o AlphaGo destruiu esse cara. E esse cara era, assim, quando ocorria a partida, vocês vão observar aqui, é bem legal, comentaristas do mundo inteiro assistindo online e comentando cada jogada. Aí houve um momento na partida que o AlphaGo fez uma jogada, que o software da Google fez uma jogada que ninguém entendeu, falou assim, deve estar errado, com certeza está errado. Inclusive, os engenheiros, tem uma foto dos engenheiros da Google aqui, que eles estão na frente do computador e eles pensam assim, impossível, não tem como isso ter acontecido. Deve ser erro na programação. Sabe o que eles perceberam depois? Que foi uma jogada premeditada do software, porque ele queria pegar o Lee Sedol lá na frente. E aí ninguém acreditou nisso, falou assim, cara, como pode? Os analistas iam acompanhando TVs do mundo inteiro. Cada jogada eles replicavam e um especialista comentava sobre a jogada. Ele fez isso por conta disso. O Lee Sedol jogou isso daqui porque ele está querendo fazer tal coisa. E aí, quando o algoritmo da Google fez uma determinada jogada no meio do caminho, ninguém acreditou. Falou assim, então já era, agora ele entregou o jogo. Quando eles viram lá na frente, aí sim eles entenderam qual tinha sido aquela jogada. Quem tiver curiosidade, esse documentário está na Netflix. Vale muito a pena vocês assistirem. Eu vou sugerir que vocês vejam. Basta você entrar aqui na Netflix e digitar AlphaGo. E aí vocês vão ver esse documentário. Ele está até nos meus favoritos. Então, uma dica de ouro para vocês assistirem. Basta chegar aqui e colocar AlphaGo. É um documentário completo que a Netflix fez, desde o treinamento da rede, eles chamaram, antes do software jogar contra o Lee Sedol, eles pegaram o segundo melhor do mundo. E aí, eles pegaram o segundo melhor do mundo para fazer um teste, né? E quando eles fizeram isso, eles não acredito que os caras tiraram o documentário. Mas eu tenho ele ripado, eu vou mandar para vocês. Tiraram aqui. Então, vale muito a pena. Eu vou ver se eu localizo e mando o link, porque tem ele também no YouTube, tá? Então, olha só. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu vou botar aqui uma imagem do lado da outra. Eu vou botar aqui a imagem de 2012 do AlphaGo. Vou botar aqui uma imagem do lado da outra. E vou perguntar para vocês o que vocês veem de diferença entre elas. Deixa eu pegar aqui imagens. E vou botar o de 1997. Só por curiosidade, quantos anos separam os dois? Garry Kasparov versus Deep Blue. Então, olha só. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou botar uma imagem do lado da outra. E vou pedir para vocês me dizerem o que vocês veem em comum entre as duas. Então, tá aqui, tem a imagem do Garry Kasparov. Poxa, minha máquina deu uma... Se eu desligar aqui, eu vou conseguir ter uma performance maior. A Virtual Machine consome muita memória. Então, olha só, eu vou botar aqui do lado o Garry Kasparov e vou colocar aqui a imagem do
AlphaGo. Quem pode me dizer uma coisa interessante que ocorre nas duas situações? Tem uma coisa muito interessante que ocorre nas duas situações, mesmo que 97, 2007 foram 10, 2017, 25. Quem pode me dizer qual é a característica? Pode falar. Alguém começou a falar e eu interrompi. Mesmo que 20 anos separem os dois eventos, vocês vão perceber uma característica marcante. Qual é? Pode falar, Emanuel. A quantidade de peça que o jogador da máquina no começo. A quantidade de peças que o jogador tomou, não é isso. Quem mais que basicamente o xadrez e o Go, eles usam a mesma teoria para ser jogados. Também não. Tudo pode ser feito matematicamente. Também não. Essa é uma pergunta boa, hein? Ainda não chegaram. Pode falar, como é que é? O homem, talvez, atrás da máquina, sempre controlando. Pronto, matou. Quem foi que falou? Samuel matou a charada. Vocês perceberam que mesmo 20 anos de evolução, a gente conseguiu fazer coisas fantásticas, mas perceberam que é extremamente difícil para eu fazer que, em vez de ter um engenheiro ali, o engenheiro ele está olhando a jogada do computador e reproduz no tabuleiro. Alguém pode me dizer por quê? Ora, se a gente já conseguiu fazer um algoritmo que pensa a mente humana, por que eu não botei um robozinho ali com reconhecimento de imagem que pegue o tabuleiro, reconheça, vá com a mãozinha eletrônica e pegue isso? Alguém pode me dizer por quê? Que possivelmente ainda não teria tecnologia suficiente ainda para poder usar essa técnica de maneira perfeita? É por aí, exatamente. É tão difícil, é tão complexo a gente pegar e fazer com que um computador enxergue uma tela, um tabuleiro ou algo parecido e ele possa, de repente, fazer entender o que é uma peça, o que é o tabuleiro, movimentar um braço, ou seja, é muito mais fácil a gente evoluir dentro do algoritmo para entender como que a mente funciona, como que o nosso cérebro funciona. É muito mais fácil a gente conseguir evoluir nesse sentido do que desenvolver um sistema com reconhecimento de imagens, profundidade, posicionamento geoespacial. Isso é extremamente complexo, ou seja, a Google, 20 anos depois, desenvolveu um algoritmo que venceu do melhor do planeta na primeira rodada, mas a gente tem dificuldade, por exemplo, de fazer um computador que consiga ver espacialmente e tomar decisões. Por esse motivo, a gente tem, por exemplo, que computadores vão trabalhar de forma, por exemplo, com vértices adjacentes, em vez de trabalhar com esse tipo de elemento que a gente tem na esquerda. Eu e vocês conseguimos entender e mapear de forma, por exemplo, é melhor para mim e para vocês ver um gráfico de crescimento da curva de contaminação pela Covid-19, do que a gente olhar uma tabela com 200 linhas. A gente não vai entender nada olhando para a tabela, ou se entender vai demorar bastante. E aí, nesse sentido, a computação apresenta o quê? A ideia das matrizes de adjacência. Olha como é interessante como ele trabalha com isso. Lembra lá da história do tabuleiro que eu
por exemplo, para eu desenhar, para eu fazer um computador que consiga ter a mesma performance de um humano para enxergar o computador, o tabuleiro e movimentar as peças, eu preciso trabalhar isso de forma muito mais acirrada. Então, o que acontece? Aqui, nesse caso, o computador resolve isso como? Ele resolve por meio da definição de uma matriz. Então, como é que ela funciona? Toda vez que a gente tiver uma matriz, a gente vai ter a quantidade de elementos que percorrem as linhas dessa matriz e a quantidade de elementos que percorrem as colunas dessa matriz. Então, entendam, por exemplo, uma matriz como um tabuleiro de xadrez, por exemplo, ou como um tabuleiro de Go, AlphaGo. Então, o computador ele vai ter muito mais facilidade se a gente desenvolver uma estrutura arquitetônica no qual ele consiga fazer tipo de leitura. E aí, olha como é que a computação resolveu isso. Ó. A teoria dos grafos resolveu isso de forma bastante interessante. Você monta uma matriz, e aí, quando você quer sinalizar um elemento dessa matriz, você vai ligar o bit. Ó. Observem essa imagem da esquerda. Só por curiosidade, essa imagem está na página 19, tá? Quem estiver me acompanhando com o material, está na página 19. Nesse exemplo aqui, não é um tabuleiro de xadrez, porque o tabuleiro de xadrez ele tem 8 casas na horizontal e 8 casas na vertical. Aqui é um outro exemplo qualquer, de um grafo com 7 arestas. O da esquerda, tá? É um grafo com 7 arestas. Então, o que acontece? Eu vou botar aqui uma imagem lado a lado, para vocês poderem ver tanto a minha tela aqui, quanto o... Então, olha só. Observem, eu vou deixar o grafo, a matriz ali do lado, e vou desenhar esse grafo. Esse grafo seria o seguinte, ó. Observem vocês que ele tem os vértices. Ele tem o vértice 1, o vértice 2, o vértice 3, o vértice 4, o vértice 5, o vértice 6 e o vértice 7, tá? Então, tá lá, ele tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Não importa a ordem, tá? Então, observem, o que aquela matriz ali da esquerda ela está me mostrando? Ela está me mostrando que o vértice 1 se liga com quem? Quem pode me dizer? O vértice 1 se liga com quem? Quem pode me dizer essa? O 2 e o 4? Exatamente. Observe que o 1 ele se liga com o 2, tá? Eu vou até deixar o mouse lá em cima, ó. Ó, o 1 ele se liga com o vértice 2. Ele está aqui, se ligando com o vértice 2. E o 1 também se liga com o vértice 4. Olha só que interessante. Ele se liga com o vértice 1, com 2 e com o vértice 4. Então, eu vou apagar aqui para ficar mais bonitinho. Então, tá lá, ó. Outra coisa que ele nos diz, o vértice 3. Olha que interessante. O vértice 3, ele se liga com o vértice 2, ó. O vértice 3 se liga com o vértice 2. O vértice 3 se liga com o vértice 1? Verdadeiro ou falso? O vértice 3 se liga com o vértice 1? Acho que é falso. Verdadeiro? Falso, não se liga. Com quem mais o vértice 3 se liga? O vértice 3 se liga com o 2, tá vendo, ó? E se liga também com quem? Com o 4. Olha lá que legal. Então, vou chegar aqui, ó. O vértice 3 também se liga com o 4, tá? Vamos agora
Já mapeamos o 1 se liga com 1 e com 2 e com 4. Vamos para o 2. O 2 se liga com 1, com 3 e com 4. Então tá lá. Falta só representar o 2 com 4. Ó, vou deixar o cursor do mouse bem aqui em cima para vocês verem. Ó. O 2 se liga com o 4. Vamos continuar agora. O vértice 3, a gente já viu que ele se liga com o 2 e com o 4. Já está lá representado na nossa imagem. O vértice 4, além de se ligar com o 1, que já foi feita a ligação, com o 2 e com o 3, ele se liga com quem mais? Com 5? Com 5? Com 5, exatamente. Exatamente, com 5. Então, ó, o 4 se liga com o vértice 5. Ficou meio torto aqui. Então, tá aqui, ó. O 4 ele se liga com o vértice 5. Depois, vamos para o 5. Ó. O 5 se liga com o 4, que a gente já viu, e se liga também com o vértice 6. Olha lá que beleza, ó. Então, ele se liga com o vértice 6. Nós temos o vértice 7 aqui no meio da rodada. Ó. Vamos continuar. O vértice 6, a gente viu que ele se liga com o 5, mas liga-se também com o 7. Olha lá que legal, ó. O 6 se liga também com o 7. E, por sua vez, o 7, ele só se liga somente com o 6. Então, observem como é que um computador desenha isso daí, ó. Isso pode ser uma jogada de um xadrez, por exemplo. Quando alguém me perguntar, uma pergunta que eu esperei que alguém fizesse na sala, e estranhamente ninguém fez essa pergunta, professor, como é que o computador grava essas informações das jogadas? Ele grava dessa forma, por exemplo, aqui, ó, eu posso ter uma outra posição no vértice aqui, por exemplo, dizendo qual a prioridade. Lembra que um vértice ele pode ter um nome? Eu posso botar um nome qualquer aqui, ó, que poderia ser, por exemplo, uma simbologia assim, ó, B, D e C, por exemplo. Poderia ser um nome qualquer. Lembrem que uma aresta ela pode ter um nome, a gente viu isso no início do capítulo 2. Uma aresta ela pode ter um nome. Então, dessa forma que o computador armazena um grafo dentro da memória, ó. Ele monta uma matriz, ele desliga os bits onde não há conexão de arestas e ele liga os bits onde há conexões de arestas. Quem aí já fez disciplina de inteligência artificial vai lembrar agora das conexões dos nós entre as camadas dos axiomas. Alguém, só por curiosidade, alguém já fez a disciplina de inteligência artificial? Temos alguém? Quem fez vai lembrar do momento em que os axiomas trocam informações entre os nós das camadas de treinamento do machine learning. É assim que ele faz essas ligações. E dessa forma, olha só que interessante, eu posso representar o caminho a ser feito por um caminhão para entregar os produtos dos clientes. Dessa forma, eu posso mapear o link entre vocês. Imagina, eu quero saber o Alexander, o João Paulo e o Matheus. Eles conhecem quem na sala? Eles conhecem o João, eles conhecem o Lucas e o Pedro Henrique. E o Pedro Henrique conhece o Alexander e o Alesi. O Alesi só conhece o Gabriel, e o Gabriel conhece a Jennifer, o Marcos, a Ana Júlia e o Matheus Santos. E aí, dessa forma, eu vou ligando os bits entre eles. Ligando caso ocorra a aresta e desligando caso não ocorra. Então, nesse caso aí, o meu grafo ficou bem feio, porque eu fui jogando os valores aleatoriamente. Não sei se vocês lembram, eu fui jogando de qualquer jeito. Agora, imaginem, por exemplo, que cada ponto dessa aresta seja uma coordenada de latitude e longitude.
eu consigo, por exemplo, mapear qual vai ser a rota de entrega de uma encomenda. Os jogos fazem isso, os campeonatos fazem isso, tá? Não sei se vocês já viram isso daqui, ó. Os jogadores, quando eles tiram a camisa para fazer entrevista, jogador futebol GPS. Não sei se vocês já viram que os jogadores, eles têm Todos os times hoje no Brasil têm isso, tá, gente? Todos os times hoje no Brasil têm isso aqui, ó. Por baixo da camisa dos jogadores, do Flamengo, do Palmeiras, do Santos, todos eles. Eu quero até ver se eu acho aqui uma foto de um time que vocês conheçam, tipo do Campeonato Brasileiro, mas todos eles, quando eles tiram ali a camisa, vocês vão ver uma cinta com GPS. Alguém pode me dizer o que é essa cinta com esse GPS que os jogadores utilizam? Todos eles? Em qualquer campeonato brasileiro hoje você vai ver isso. Quando eles tiram a camisa, vocês vão ver essa cinta. Alguém pode me dizer o que ela é? O que ela faz? Ela serve para... Acho que serve para mapear os jogadores. Exatamente. Monitorar o O desempenho jogador dele. joga, qual parte ele mais joga. Exatamente. Essa cinta que todo jogador de qualquer time hoje, tá, gente? Até da Série D do Campeonato Brasileiro, eles têm, porque isso é muito barato. Custa pouco mesmo. Para você ter ideia, um kit desse completo custa 15 mil reais. O que é 15 mil reais para um clube de futebol? É absolutamente nada. Então, eles medem o tempo que eles correram, quanto tempo cada jogador ficou parado, quanto tempo, onde ele se deslocou dentro do campo de futebol. Aí o algoritmo junta. Na hora que o jogador... Por curiosidade, a bola também tem um chip, tá, gente? Então, ele monta um grafo representando o caminho percorrido por cada jogador, o tempo que ele correu, a quantidade em quilômetros que ele correu numa partida, e aí ele cruza esses dados com o tempo que ele ficou com a bola e com informações de gol, de faltas cometidas. Então, os times hoje utilizam isso para gerar estatísticas e melhorar a performance de treinamento dos jogadores. Então, no final de cada treino e no final de cada partida oficial, esses dados são descarregados num grafo, e aí o grafo faz a análise para verificar as arestas que foram movimentadas por cada jogador desse, com base na cinta de GPS que ele ficou utilizando o tempo todo. Então, um grafo é desenhado, e aí, dessa forma, uma matriz ela é desenhada para cada jogador, e aí o que é legal? A gente pega essa matriz e coloca e faz uma matriz polidimensional. A gente tem um negócio bem interessante. A gente pega, eu vou até desenhar para vocês, porque é muito interessante isso. Ele faz a seguinte coisa, eu vou mostrar aqui a minha tela. Ele faz isso aqui, ó. Ele pega, eu tenho aqui a matriz do jogador A. Ele monta a matriz do jogador A, aqui, ó. Matriz do jogador A. E aí, eu tenho todo o mapeamento por onde o jogador A passou, quais os momentos, quanto tempo. E aí, dentro de cada célula dessa matriz, como eu tenho o GPS da bola também, eu consigo identificar onde cada momento, então eu coloco, ele esteve aqui, ele esteve aqui, ele esteve aqui, esse jogador esteve aqui, esteve aqui, esteve aqui, esteve aqui. E aí eu coloco um outro mapa por cima. Eu vou até botar de vermelho aqui, ó. Eu coloco uma outra matriz por cima dela. Essa outra matriz aqui, ó, eu coloco os dados da bola.
E aí eu pego uma terceira matriz e coloco aqui, ó, coloco outro jogador, e aí eu vou fazendo assim, ó, eu vou empilhando as matrizes, aí vira, em vez de uma matriz bidimensional, ela se torna uma matriz polidimensional. E aí, quando eu coloco todos esses dados aqui, ó, eu tenho uma leitura na íntegra do jogo. E aí eu consigo manter performance assim. Aí eu coloco por tempo, eu gero um gráfico por tempo aqui, ó, T0, T90. E aí eu marco aqui os momentos em que houve gol, por exemplo. Os momentos em que houve gol. E aí o algoritmo faz um estudo da situação prévia que levou para aquele gol e a situação que ocorreu no momento daquele gol. Gol que eu falo é gol mesmo, tá, gente? Gol, não é o AlphaGo lá do... Então, o que ele faz? Ele verifica o que os jogadores fizeram aqui, o que aconteceu nessa situação, e aí o que ele faz? Ele não só pega o que aconteceu nessa situação e estuda qual era a situação do campo e dos jogadores e da bola, por exemplo, nos segundos que antecederam o gol. E aí eles promovem treinamentos para repetir essa matriz para que novos objetivos sejam alcançados nas próximas partidas. E outra coisa legal, cada matriz dessa daqui, ela é gerada por time adversário. Então, eu tenho uma matriz dessa contra o Flamengo, eu tenho uma matriz dessa contra o Palmeiras, eu tenho uma matriz dessa contra o Fluminense, e aí eu posso sobrepor matrizes polidimensionais para fazer comparação entre os times. E aí, dessa forma, o algoritmo ele vai monta isso daqui, desenha o grafo e começa a dar dicas para o técnico de como que ele deve escalar, como que ele deve fazer o treinamento, quais jogadores precisam atuar mais com velocidade, quais jogadores precisam atuar mais no tático, de acordo com a posição do campo. Então, esse tipo de matriz ela é desenhada. No final, ela é assim, ó, como essa da direita, que vocês estão vendo aqui, ó, onde as posições de bit desligado a gente não marca. Ele só vai marcar as posições de bit ligado. E uma das coisas legais que vocês estão vendo nessa matriz da direita é que, em vez de eu ter um bit ligado, eu tenho um peso. Olha que interessante isso. Agora o negócio ficou louco mesmo, ó. Eu não tenho mais um bit ligado para dizer que o 3 ele está ligado com o 1. O que eu tenho agora? Eu tenho o peso dessa aresta, ó. Então, por exemplo, o link entre a aresta 1 e 2, ela tem um peso 4 vezes maior do que o link entre as arestas 2 e 3. Agora caiu a ficha aí de vocês quando a gente faz algoritmos de romaneio de entrega. Por quê? Imagine que eu estou aqui, eu tenho que fazer um link entre o endereço que está na posição do aresta 2 até a aresta 1, tá vendo? Só que o que eu tenho aqui? Eu tenho peso maior, eu tenho uma geladeira para entregar aqui, ó. Já entre as arestas 3 e 2, eu tenho um livro, ó. O peso é bem menor. Então, o algoritmo passa a levar em consideração não apenas o link das arestas, mas o peso das arestas. Vocês viram que legal isso? Que doideira? Como é que é útil o tanto de aplicação que a gente consegue fazer? Sacaram ou não? Eu acho que não tem mais ninguém aí na sala. Foram embora? Ainda estão aí? Tamo. Que doideira. A gente tá, né?
Mas vocês Então, são caladinhos assim mesmo nas outras turmas ou é só comigo? eu não sou muito de falar, então É assim toda aula é assim. é Toda assim. aula? Todo mundo É tímido. assim. Então, Vendo aqui, tentando processar o que você tá falando, Esse professor. âmbito de aula online, mano, deixa a gente meio, sabe, cativo. Todo mundo sei. pensando, e aí, aí pensa e não fala ao mesmo tempo. Não fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas vocês conseguiram entender a ideia de como é que funciona a gravação disso no sistema? Sim, entendeu. Eu entendi. Isso é Então algo beleza. bem, algo um pouco complexo. Ele é complexo mesmo, mas imagine o tanto de coisa interessante que você consegue fazer com os estudos de matrizes assim, para fazer o desenho dos grafos. E é dessa forma que ele grava dentro do sistema. Então, o que a gente vai ver na aula que vem? Na aula que vem, a gente vai continuar esse arquivo aqui, e aí tem uma parte mais interessante aqui, que são Professor, posso perguntar alguma coisa? Por favor. Essa matriz que a gente viu agora é uma forma de representação daquele outro desenho que a gente tinha visto antes, que você tinha colocado um desenho, um desenho de um lado e do outro lado tinha só os números. Ah, sim, aqui, né, ó, na página 18, né? Isso é uma forma de representação diferente dessa outra forma aí? Não, na verdade, essa que está apresentada na tela aqui, foi só para vocês entenderem como é que é a gravação. Só para vocês entenderem. Observem que eu fiz uma etapa, eu dei um passo a mais. Eu saí do grafo que eu e vocês entendemos mais facilmente, por ser uma imagem. Aí eu fui para eu baixei um nível, eu compilei, gerei código assembler, ó. Aí depois eu compilei e gerei código de máquina. Então, aqui é o bytecode lá do Java. Entendi. É desse jeito aqui, ó, que os sistemas vão armazenar. Eu mostrei os vértices adjacentes para a gente ver como é que... Porque quando a gente trabalha com estrutura de dados em linguagem C, vocês vão criar um struct desse jeito aqui, ó. Se vocês quiserem, até na aula que vem, abro a linguagem C e a gente cria um juntos. Vocês têm compilador C, não tem? Lá no ambiente virtual? Qualquer coisa tem um online também. Também tá online também, mas Vocês têm um ambiente online, não tem? Para a linguagem C? A gente pode até se não me engano, criar acho que tem. Se não tiver, eu tenho um site aqui que você pode... Normalmente tenho um site aqui porque que eu você usava o pode Dev, né? compilar. Dev mais. Se não tiver, não tem problema. Eu tenho esse site aqui que ele traz compiladores online. O endereço dele é reptl.it. Eu vou abrir ele aqui só para mostrar para vocês. Você liga no chat aí pra gente, professor. Online compile. Então, ó, você pode chegar aqui, por exemplo, e é esse endereço que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou até botar aí no chat. Ele tem mais de 30 linguagens diferentes. Você não precisa instalar nada na sua máquina, tá, gente? Manda Você esse pode... aqui no chat, professor. Eu vou botar aqui no chat para vocês. Não precisa nem... não precisa compilar, nem fazer nada. Ele já vai... repl.it. Vou botar aqui no chat, que aí não tem perigo. Ó. O Henrique já botou ali. Ó. Aqui, olha as linguagens que você... Obrigado, Henrique. Olha as linguagens que você tem. Você pode chegar aqui, não precisa instalar nada, não precisa entrar no ambiente da Estácio, é bem rapidinho. Entrou nesse endereço aí, você vem aqui na parte de linguagens,
e você tem mais de 30 linguagens diferentes. Só escolher a linguagem, então a gente pode até implementar isso, se vocês quiserem, na aula que vem, é bem legal. E aí, dessa forma, a gente pode fazer isso na prática. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Não deixem de dar uma lida nesse arquivo, as partes que a gente vai ver na semana que vem. A gente vai ver a matriz de incidência agora, e depois a gente vai ver as ordens e os tamanhos e os graus e semigraus dos grafos, tá? Aí, de novo, como é um material muito teórico, se vocês puderem dar uma lida antes e a gente deixar a aula só para bater papo, aí fica mais legal, porque fica mais interessante a aula. Combinado, meus amigos? Eu vou pedir para vocês, por favor, colocarem aí no chat a matrícula de vocês, só para eu gerar a lista de presença. A próxima aula, a Jennifer está perguntando, a próxima aula será aqui também, tá, gente? Mas não se preocupem que eu vou mandar o link para vocês no e-mail do mesmo jeito, tá? Vai ser aqui também. Porque eu só vou voltar para o Teams quando eles corrigirem lá o negócio de ficar perdendo os vídeos. Só relembrando, o pessoal que chegou depois, a gente só está aqui porque o Teams está perdendo os vídeos que eu estou gravando. E aí eu não quero mais perder vídeos. Alguns professores conseguem baixar o começo do vídeo, outros professores não conseguem baixar nada. Então, na aula que vem, a gente se encontra aqui também, tá? Eu vou mandar para vocês o link. Os vídeos que vão ser gravados nessa plataforma. Eu vou disponibilizar para vocês aqui, ó. Vocês vão entrar no YouTube e vão colocar Professor Wilson Amaral. Se bem que eu posso fazer o upload lá no Teams também, mas o problema é que o Teams está perdendo os vídeos, está uma canseira. A Microsoft já está verificando isso junto à staff, tá, gente? A gente vai... a gente já tá vendo isso. Mas aí você vai chegar aqui no YouTube, ó, e coloca assim, ó, Professor Wilson Amaral. Professor Wilson Amaral. Basta colocar aqui no YouTube, Professor Wilson Amaral. E aí, pronto. Os vídeos de todas, não só dessas, tá? Mas, inclusive, quem quiser ver vídeos de outras aulas também, eu publico tudo lá. Tem teoria da computação, sistemas operacionais, inteligência artificial, estrutura de dados, linguagem de programação Python. Basta você entrar aqui, ó, Professor Wilson Amaral, os vídeos vão estar lá. E assim que eles corrigirem a plataforma do Teams, eu vou pegar esses vídeos que a gente está gravando e vou publicar lá. Mas tem todas as aulas aqui, inclusive outras, de outras disciplinas. Se você quiser assistir, fique à vontade. Eu abri para o e-mail de vocês, já está publicado aqui. Amigos, faltou alguém colocar a chamada aí? Não, né? Eu agradeço a presença de vocês. A gente se encontra na semana que vem. Peço para vocês lerem aquela parte lá do material que ficou faltando. E aí a gente se encontra na semana que vem aqui nesse mesmo ambiente, tá? E havendo dúvidas durante a semana, por favor, não deixem de me escrever, que eu esclareço na mesma hora. Tudo bem? Eu agradeço a presença de vocês. Estou à disposição. Qualquer coisa, basta me escrever. Muito obrigado e até semana que vem. Dá uma olhada no vídeo que eu coloquei lá no Teams. Tem um vídeo que eu achei que fala de inteligência artificial e a inteligência boa. Uma inteligência que já começou a programar sozinha. Eu já vi esse, muito legal, né? O cara fala assim, eu quero uma tela com uma caixa, 2 botões, e aí ele vai lá e escreve o código JavaScript sozinho, né? É parecido com esse, só que é em Python. Muito louco, muito louco. Vou assistir sim. Você botou lá no Teams, né? Beleza. Show de bola.
Meus amigos, muito obrigado pela presença. Nos encontramos na semana que vem, então, ok? Nesse mesmo aqui, eu vou mandar o link para vocês. Um abraço. Obrigado, professor. Bom dia. Beleza. Bom final de semana para você. Vocês também. Obrigado pela presença. Falou, professor. Até. Falou, até mais. Bom final de semana.